de suas criaturas. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 24 de abril de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Oi, JR, aqui é a Mona Lisa. Quero dizer para vocês que o Debate 93 FM é uma benção na minha vida. Eu não fico sem escutar um dia, até na casa da minha patroa, a Rádio 93 FM, ela já fica sintonizada. Na minha casa também, eu não escuto outra rádio desde que eu cheguei ao Rio de Janeiro, já tem 5 anos que eu estou aqui. E quando estou triste, um pouco abatida, é no Debate 93 FM que eu aprendo e escuto a palavra de Deus. Nisso me dá ânimo para que meu dia seja abençoado. Quero agradecer, amo vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. Ei, Mona Lisa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde grandemente também. Por todas essas coisas, louvado seja o nome do Senhor. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR. Aniversariante do último sábado, minha gente. Olha aí, pastor Jean Max, olha aí, ó. Que benção. Aniversariante de sábado. Obrigada, Parabéns. Pastor Gilton, pastor Zenóbio, olha aí, pastora Virgínia, pega aquele outro microfone que o pastor Gilton vai emprestar pra ela. Hoje. Isso, olha aí, ó. Uma pessoa maravilhosa, que Deus possa abençoá-la profundamente e dê uma visão pro futuro de fé e inspiração. Amém, benção pastor. pura. Olha aí, Marcela, hein? Pois é, faz então igual a Mona Lisa fez aqui. A Mona Lisa falou um pouquinho antes com a gente, aos nossos ouvintes. Manda pra gente seu áudio contando pra gente aqui, compartilhando a bênção que o debate é na sua vida. E já para dar opinião no debate, você manda por escrito, sabe como é que é bem o esquema, né? E sabe aquele sonho que toda criança tem de morar com os amigos? Toda criança tem isso, né? Vou morar com meu amiguinho. Pois é. Só que esse sonho está sendo realizado agora por vários idosos na Espanha. Então, como uma saída para eles não irem morar sozinhos, não querem morar sozinhos, não querem morar a ser peso aí para os filhos, não querem morar numa casa de repouso, eles se reuniram e criaram uma espécie de república. E aí, quem fez isso? Foi o Vitor Gomes e Cruz Roldan. Ele reuniu uns amigos, que eles se conheceram há 46 anos numa excursão, e fundaram essa república aí da terceira idade. E isso começou há 15 anos. E aí surgiu essa república, deu tão certo, que outros idosos se juntaram. Já são 87 idosos morando juntos nessa república. Lá eles têm jardim, pomar, ginásio, biblioteca, várias oficinas para se distraírem. O negócio pegou. Fica a dica, quem sabe, pessoal, fazer por aqui no onde Brasil, é que é isso, Marcela? Em Cuenca. Estão de quê? Em Cuenca. Não, eles não estão. Bom, também devem estar, né? Mas foi em Cuenca, na Espanha. Ele tá de brincadeirinha, tá engraçadinho. Gostei do espanhol. Habla espanhol. Tá engraçadinho. Como é que é o nome do lugar, pastor Jean Max? Eu tinha entendido encrenca. Encrenca. Mas é diferente, não é encrenca. Cuenca. É isso, pastor Gilton? É o que eu ouvi. Cuenca. Isso. Desse jeito aí. 19. Eu entendi cueca. Eu também. Meu pai. Eu também entendi. Por isso que eu dei Queria dizer isso. Esperamos que eles também estejam, né? Você parada aqui para poder explicar, né, pro nosso ouvinte. Então tá bom, tudo pela melhor informação. Maravilha, Marcela, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje, minha gente. Olha aí, hein?
Criança não namora. Você já deve ter visto essa publicação feita no Amazonas se multiplicando nas redes sociais. A intenção é estabelecer uma luta para o fim da erotização infantil, ao lembrar que criança não namora nem de brincadeira. Caro ouvinte, me conta aqui uma coisa. Você conhece gente que tem o hábito de perguntar às crianças: ei, e o namoradinho? E a namoradinha? Você acha que essa pergunta influencia o comportamento infantil ou isso não tem nada a ver? O pessoal tá de muito mimimi ou isso tem de verdade uma influência? Alguns pais beijam na boca dos seus filhos, já deve ter visto também. Você acredita que isso possa influenciar negativamente as crianças? Conta para mim, ouvinte, eu quero ouvir a sua opinião aqui, sua participação no nosso debate 93 de hoje. O Extra Online publicou uma matéria sobre Paola Campos, 27 anos, que saiu de uma escola municipal na zona rural de Japeri, na Baixada, e se formou no mestrado de uma das mais importantes universidades do mundo, a Sorbonne, em Paris. Para chegar lá, ela percorreu um caminho em que a persistência, o foco nos estudos e o estímulo da família foram seus grandes aliados. Hoje, ela trabalha numa multinacional na capital francesa. Foi um longo e difícil caminho de Paola até o seu sonho. O quanto você é persistente para alcançar sonhos e projetos? Você já deixou para trás algo que era muito importante porque acabou perdendo foco e a demora do tempo fez suas forças acabarem? Por outro lado, você conhece histórias de pessoas que, por serem focadas e estimuladas, venceram circunstâncias contrárias e hoje venceram? Conta pra mim, querido ouvinte. Conheço uma igreja, diz outro ouvinte aqui, JR, cujo pastor coloca a culpa de tudo no diabo. Segundo ele, quando qualquer coisa dá errado, certamente tem a pata de Satanás. Problema financeiro, conjugal, brigas na igreja, tudo é o inimigo armando para tirar a paz do crente. É isso mesmo? E onde fica a responsabilidade humana do mau comportamento, mau caráter, precipitação e erros? Como discernir a ação do diabo de outras ações? O que fazer para enfrentar os ataques do inimigo? Quero ouvir a sua opinião e a sua participação. É agora, no Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Zenóbio Fonseca, da Comunidade Livre Icaraí, que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, os debatedores, nossos queridos ouvintes da Rádio 93. Eu acho que esse é um tema muito importante, porque a gente às vezes joga na conta, vamos dizer assim, do diabo, aquilo que não é influência dele. Nós devemos, eu acho que esse ouvinte traz essa questão do pastor, eu acho que o pastor, se esse fato realmente aconteceu, está equivocado, até porque nós temos responsabilidades. O próprio apóstolo Paulo, eu separei aqui alguns textos, e um deles é: o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, as nossas ações têm reações. Então, muitas das vezes, você toma medidas comportamentais que vai atrair problemas, situações. Por exemplo, se você ganha um salário de R$10, se você gastar 15, automaticamente você vai estourar o teu orçamento, você vai entrar no SPC, no Serasa, e vai ter uma série de problemas. Aí você vai colocar na culpa que o devorador entrou na sua vida, no linguajar bem evangeliquez. Então, eu acho que iniciando esse debate, é importante você, ouvinte, está nos ouvindo, que o inimigo, o diabo, o nome que você queira dar, esse ser caído, ele tem influência, tem poder, mas é limitado. E as suas ações trazem, às vezes, muito mais reações negativas do que a própria influência do mal. Então, eu acho que essa consideração inicial é importante. Quero ouvir meus colegas da mesa sobre esse ponto também. Pastora Virgínia Estevão, da Igreja Semente de Fogo, em Botafogo, é a nossa menina da mesa de hoje. Pastora, qual é a sua opinião sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia à mesa, a todos os pastores, bom dia, ouvintes da Rádio 93. Eu entendo que, eu especificamente passei por isso, né? Na minha infância, através dos meus tios que eram pastores, e saí de uma batista, depois fui entrar num outro momento em que havia muita libertação, muitos espíritos, naquele momento, há 30 anos, há 40 anos atrás. Então, eu acho que as pessoas tendem a colocar o diabo mais forte do que Deus. Me parece que as pessoas querem tanto falar do diabo e não conseguem nem olhar para si mesmas, nem nas coisas que elas estão fazendo, porque a concupiscência daquela pessoa pode levá-la, muitas vezes, a fazer tantas coisas erradas, que ela vai querer traduzir isso não na responsabilidade pessoal, mas colocando a responsabilidade em outra pessoa, que no caso é o diabo, ou o marido, ou o filho, ou alguém
que ele queira culpar. Então, me parece que a ideia de você colocar o diabo como o centro da sua vida está errado. Eu acho que você tem que colocar Deus e perguntar a Deus o que você precisa aprender da situação que você está vivendo. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, bom dia, bem-vindo. E aí, pastor, que pensa o senhor sobre esse assunto? O ouvinte está acompanhando a gente, que liga o rádio imediatamente após o nosso início aqui. O tema é esse: eu conheço uma igreja cujo pastor coloca a culpa de tudo no diabo. Segundo ele, quando qualquer coisa dá errado, certamente tem a pata de Satanás. Seria problema financeiro, conjugal, briga na igreja, enfim, tudo que acontece lá, ele diz: olha, tem a pata dele aí. Então, JR, bom dia amigos da mesa, bom dia ouvintes da 93. É sempre um prazer, um privilégio estar aqui nesse debate, participando com os irmãos. O meu pensamento, JR, ele precisa ser colocado em duas dimensões. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o mundo jaz no maligno. Essa é uma verdade bíblica, não é? A outra coisa associada a isso é de que o diabo, o nosso inimigo, está em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas, por outro lado, também a palavra de Deus nos diz que nenhuma tentação nos sobrevém que nós não possamos suportar. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos a influência do maligno, nós temos a pressão e até mesmo a opressão maligna em nosso derredor, atuando, presente, mas nós temos a capacidade de dizer não à tentação, nós temos a capacidade de fazer uma escolha entre ceder à tentação, ceder à pressão ou resistir à pressão. Então, se eu tenho como resistir à pressão, e se eu não resisto, o problema deixa de ser minha responsabilidade, deixa de ser responsabilidade do diabo e passa a ser minha, na medida em que é uma escolha que eu faço, na medida que é uma decisão que eu tomo. Então, eu não posso culpar o diabo. Eu posso até dizer que ele me influenciou, tentou, fez alguma coisa, mas eu escolhi fazer o que fiz. Pastor Jean Max, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Pastor, bom dia, bem-vindo. Qual a opinião do senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, nossos queridos ouvintes. É uma alegria estar aqui. Eu acho que a resposta combinada dos nossos debatedores foi bem completa, né? Eu tenho raiva do diabo, não gosto dele. Por mim, ele pagava a conta de todo mundo, porque, na opinião que tenho sobre ele, ele é merecedor de pagar essa conta. A Bíblia diz que ele é homicida desde o início, ele é o pai da mentira, e ele trabalha tão bem como o pai da mentira que uma dessas mentiras que ele inventou foi de que ele é culpado de tudo, né? Essa é mais uma das suas mentiras, porque aí as pessoas querem viver uma vida sem assumir as suas responsabilidades, como já foi colocado aqui, transferindo ela para o diabo, um inimigo comum, um inimigo que realmente tem a sua grande parcela de culpa. Ele está presente em todos os problemas que o homem enfrenta como tentador, né? Mas nem sempre como autor daquele pecado. Então nós temos que fazer essa diferença. Uma coisa é a pessoa que provoca, a outra é a pessoa que estabelece o pecado. Foi muito esclarecido pelo pastor Gilton aqui. O ouvinte dizendo nessa linha, pastor JR, tem situações que é o diabo sim, mas tem muita carne, caráter humano, e é mais fácil colocar a culpa no inimigo do que assumir os seus erros. Ou seja, quando a pessoa não assume os seus erros, ela permanece na mesma prática, terceirizando essa responsabilidade. Não assume a responsabilidade, se não assume, não resolve. É essa a ideia, quer dizer, enquanto ele culpa, e deixa eu só sublinhar, vocês não disseram aqui que não há uma ação diabólica. Vocês não disseram que, não há ação. Vocês disseram, existe uma ação, sim, mas existe também uma responsabilidade humana, que em muitos casos, como nos descritos aqui, pode ser uma responsabilidade humana, isso, que está sendo atribuída ao inimigo, isso, e quando atribuída ao inimigo, ela não é resolvida, seja a despesa acima do que convém, um problema na igreja que é fruto da carne, um problema conjugal que é resultado do caráter, enfim, uma série de coisas que vocês colocaram aqui que não estão eliminando a ação diabólica, mas também não estão eliminando a ação humana. É isso? Eu gostaria de exemplificar, inclusive, a gente, na própria Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro grande equívoco e pecado, Eva. Olha, Eva, ela foi conduzida ali, seduzida por uma palavra de Satanás, e ela leva Adão a pecar,
e depois diante de Deus questionado. E aí ele fala, Deus, foi o diabo que falou isso, falou aquilo. Quando você observa o julgamento de Deus em relação a Eva, em relação ao diabo, ela errou, Deus tira ela do paraíso, vem a morte, porque o pecado entrou por ali, e Satanás sofreu uma maldição, porque a serpente, a partir dali, ela passou a andar rastejando, etc. Então, em momento nenhum, Deus retirou a responsabilidade de Eva, porque ela conhecia, tinha um princípio de não tocar naquela árvore do conhecimento do mal. Ela desobedeceu por ação voluntária própria, influenciada por uma voz satânica, sim, mas Deus ali, ele não abriu mão de responsabilizar a Eva com base, e também a Satanás para a sua influência. Uma outra coisa, só para fechar aqui, tem um texto em Marcos 8:34 que Jesus fala: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dessa forma a gente pode concluir que o maior inimigo nosso são as nossas ações. Eu sou responsável pelas minhas ações. Uma outra coisa importante, o pastor Gilton falou sobre responsabilidade, sobre a questão de estarmos livres em Cristo. Romanos 8:1 diz, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ora, a partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu tenho liberdade e eu não sou mais aprisionado ao pecado. As minhas escolhas são ato exclusivo de mim. Eu não tenho mais como ficar preso a algumas ações que antes me aprisionavam. Então, daí as minhas responsabilidades, as minhas escolhas em Cristo, eu vou ter consequências, sim. Eu acho que isso é importante a gente frisar dessa responsabilidade, pastor, mas também eu queria ver que existe a concupiscência do coração das pessoas. Então, se a pessoa não examinar a si própria e ver a concupiscência, ou seja, um desejo desenfreado sobre alguma coisa, ela não vai ver que dentro dela existe uma semente que pode conectar com uma opressão que ela está passando e fazer ela agir naquela direção. Sim, mas então ela precisa, livre. Ela sempre será livre, livre-arbítrio, mas tem que entender que à medida que você conheça a maldade do seu coração ou aquilo que te leva a fazer as coisas erradas, cada vez mais você vai ser uma pessoa mais madura, espiritualmente madura e comprometida a você transformar aquela situação em não ser vítima nem da opressão e nem de você mesmo na sua concupiscência. Deixa eu ver se eu entendi. Quando o apóstolo Paulo descreve esse autoexame, né? Quando ele está falando sobre a ceia do Senhor, ele diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Duas possibilidades aqui. Uma é que o próprio homem tem a capacidade de se examinar. E eu pergunto aos irmãos, o homem caído, em estado de miséria e pecado, tem por si só, dependendo dele, a capacidade de se examinar? Ou a perspectiva de Paulo é que nós não examinemos a vida do outro? Exatamente. Mas examinemos a nossa vida. Isso. Se vocês estiverem de acordo com a 1 e a 2, a conclusão é que ninguém poderá produzir um autoexame a não ser pela ação do Espírito Santo. Sim. Porque se depender de mim, eu vou dizer o seguinte, eu tô ruim, mas tem gente que tá pior. Eu vou olhar pro lado e vou dizer assim, aquele, pelo amor de Deus, considerando aquele outro ali, eu tô maravilhoso. A tendência humana não é essa? Eva me fez nesse pecar. aspecto Foi ela que me fez a pecar. graça de Deus. A questão aí, JR, sobre... Franziu a testa. Gosto quando o pastor Gilton franze a testa. Vai lá, franziu a testa, tem alguma coisa aí, vai lá. Quando a pessoa está nessa discussão sobre escolha e naturalmente as escolhas partem dos nossos valores, parte daquilo que nós consideramos importante ou não, nem sempre temos o discernimento completo para fazer as melhores escolhas. E é por isso que o Espírito Santo nos socorre. É aí que o Espírito Santo nos socorre. Agora, o apóstolo Paulo, ele é claro em até estabelecer um princípio que para mim tem valor sociológico, que é cada um de nós dará conta de si mesmo, a Deus, trazendo para o homem uma responsabilidade que é muito grande. Então, é nessa hora que a gente entende que precisamos fazer as escolhas cientes de que podemos ou não errar. Uma vírgula após aí é que alguns podem até afirmar, eu não me senti culpado. Então, quem errou é quem deveria me convencer. E a gente sabe pela própria Bíblia que as mentes cauterizadas estão aí exatamente significando isso, né? Aquele que recebe o toque do Espírito, que o Espírito diz, olha, você está errado, você não pode agir dessa forma, e ainda assim a pessoa permanece naquele ato. É isso, companheiros? Eu queria pautar 3 pequenas ideias, JR,
corroborando com o que já foi dito aqui, o diabo ele faz o papel do tentador. E para cumprir o seu papel, ele nos examina para saber aquilo que nos interessa. E a pastora Valéria bem falou disso quando citou a questão da concupiscência. Tiago diz no capítulo 1, verso 14, que cada um é tentado quando atraído e engodado, interessante, pela sua própria concupiscência. Então o diabo percebeu em mim quais são as minhas fraquezas, os meus apetites, aquilo que me descontrola, aquilo que é tão forte dentro de mim que eu saio da razão. Exatamente. E é isso que ele me oferece. Voltando à origem de tudo, lá em Gênesis, é o que a gente percebe, é o mesmo cenário. A diferença daquele tempo para agora é que Satanás não tinha convicção que agora ele tem sobre mim. Ele já sabe que eu sou uma figura caída, né? Em estado de miséria, como você falou aqui. No caso de Adão e Eva, não. Eles eram pessoas perfeitas ainda. Satanás buscou provocar Eva e, de repente, Eva se sentiu atraída, criou dentro dela uma concupiscência e ela cedeu ao pecado, abrindo mão do direito que tinha de resistir. O pastor Gildo falou muito bem aqui quando disse que a responsabilidade é nossa, quando abrimos mão desse direito de resistir. Direito e capacidade, porque é o que o Espírito Santo agora faz em nós. Sem ele, eu não tinha a menor chance de resistir a esses apetites que podiam ser chamados de instinto dentro de mim. Mas naturais, agora não. Né, agora Cristo vive em mim. Então eu não tenho mais desculpa para ceder ao pecado. A minha responsabilidade aumenta. O apóstolo Paulo, ele faz essa dicotomia no capítulo 7 da sua carta aos Romanos, parte lá por versículo 20 e 21, quando ele começa a falar: o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que está em mim impera. Ele está naquela crise mostrando que antes do homem ser regenerado. Isso. E aí ele vai para o capítulo 8, ele entra, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí, pegando o que o JR colocou, na verdade, esse autoexame, ele acontece por falta do fruto do Espírito Santo da dentro de nós, que vai nos convencendo do pecado e aquela luta. Até que tem que ter o autoexame. Claro. Sim, porque tem que existir. Do contrário, eu estou examinando o outro e não a mim mesmo. Se depender de mim, eu examino o senhor. Se depender do senhor, o senhor examina a mim. Agora, quando depende do Espírito Santo, eu me examino e o senhor se examina. E nós não julgamos. Olha como é que vira a história. A presença do Espírito Santo na vida de um indivíduo muda completamente a visão dele. Né? Quer dizer, a presença de Deus muda a visão do indivíduo sobre toda a história. E daí o equívoco desse ouvinte a esse líder eclesiástico ao apontar para o diabo tudo que está acontecendo na vida do povo da igreja, quando na verdade ele deveria, no meu modo de pensar, separar e ensinar o povo que as suas responsabilidades, trazer o povo ao conhecimento, porque a própria Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tiago capítulo 4, versículo 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Purifica-me no teu sangue, quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Leva-me para os teus rios, quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Bom dia, JR. Aqui é Raquel de Padre Miguel. Eu louvo a Deus pela sua vida e a vida dos debatedores. O debate tem sido bênção na minha vida, acrescentado muito na minha vida espiritual. Um abraço. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Você ouve
Debate 93 com J.R. Vargas. Criança não namora, minha gente. Você já deve ter visto essa publicação, foi feita no Amazonas, se multiplicando nas redes sociais. A intenção é estabelecer uma luta para o fim da erotização infantil ao lembrar que criança não namora nem de brincadeira. Você conhece gente que tem o hábito de perguntar às crianças, e os namoradinhos, e a fulaninha? Você acha que essa pergunta influencia o comportamento infantil ou não chega nesse ponto, né, de influenciar? Alguns pais beijam na boca dos seus filhos. Você acredita que isso possa influenciar negativamente as crianças? Só para a gente ordenar aqui a nossa reflexão, vamos falar primeiro de namoradinho, depois de beijo, tá bom? Pra gente não misturar namoradinho com beijo, senão a gente mistura tudo. Entendeu? Embora sejam coisas. Eu quero aplaudir essa iniciativa, dizer que é um acerto e surpreende até que tenha vindo de um órgão público, porque parece que. Em particular no estado do Amazonas também. Pois é, o pensamento predominante é de que a erotização é a coisa natural e tal. E eu quero dizer da inteligência dessa campanha também, muito bem criada, comunica de forma clara a mensagem. Então, em primeiro lugar, eu quero aplaudir essa iniciativa e dizer que ela tem que ser lembrada que o foco não é simplesmente aquela relação de criança com criança, que muitas vezes brinca até de família, tentando reproduzir a sua casa. Mas é um alerta para o problema da pedofilia, que é o grande problema que está aí, que está por trás disso, de adultos que acham que podem influenciar crianças para que tenham relacionamentos completamente impróprios, inadequados e até criminosos. Nós estamos vivendo no Brasil algo absurdo em relação às nossas crianças. Então, ao ponto de chegar um órgão público fazer uma comunicação desse tipo, você imagina o tipo de as observações que têm sido chegado às instituições em relação à pedofilia. Quando você observa em várias festas infantis, e quando eu vou às vezes festas seculares de crianças, a gente observa o período dos últimos 5 anos, a quantidade de músicas de erotização, crianças rebolando, dançando, boquinhas da garrafa, vamos colocar, também, né? As roupas, os pais esquecendo dos seus filhos, e às vezes dentro da própria igreja, aonde, quando eu falo igreja, estou falando da nossa comunhão de fé, aonde deveríamos ter minimamente algumas preocupações no ensino dos nossos filhos. E o que nós estamos vendo é acertado isso em relação ao namoro, porque eu acho, até já entrando no tema especificamente, quando você diz para uma criança, e aí seu namoradinho, chegando do colégio, alguém fala assim, e aí tá namorando fulano porque é amiguinho? Na verdade, nós estamos importando uma cultura televisiva de um sistema ideológico que tenta destruir as famílias, erotizar as crianças, e por trás disso tudo, muitas pessoas, né, como o pastor Gilton falou, há uma cultura do Brasil da erotização e a questão da pedofilia, porque quando se fala pedofilia é só pessoa doente. Não, existe sim um caminho sendo traçado para que pessoas adultas tenham um olhar diferenciado para aquela criança, porque a criança às vezes nem sabe o que é namorar, e aí você começa a despertar, seja com um selinho inocente de um pai, mas começa a despertar a libido naquela criança, e aí uma pessoa que observa que o pai dá um beijinho, um selinho na boca da criança, vem outra pessoa, se papai deu, eu também vou dar, e começa a puxar. Eu acho que a criança tem que viver as suas etapas. E quanto mais tarde ele entrar na parte de relacionamento, porque isso tem envolvimento emocional, familiar, financeiro. E aí nós pegamos hoje o número de pessoas, crianças, adolescentes que estão ovulando mais cedo e aí engravidando com 11 anos no Nordeste, tem muito desse tipo de acontecimento, crianças namorando, tendo relação sexual antes do tempo, por conta... Comunidades, muitas vezes a pessoa não tem nenhuma informação, a menina tem 12 anos e já engravidou. Aqui no Rio. A ouvinte dizendo, olha, meu filho tinha 4 anos e a professora falou para as crianças da turma que eles podiam namorar. Aí ele chegou em casa falando isso. Eu rapidamente falei, você trabalha? Isso aí. Pois o namorado tem que dar presente, tem que levar a namorada para passear. Bom ponto. Aí ele rapidamente falou para a professora que não tinha idade para namorar. Ai, que bonitinho. Eu não sei se foi medo de trabalhar. O que foi aquilo, hein? Ontem eu tratei disso com a igreja
Fiquei muito feliz quando me deparei com o tema, porque é uma campanha que eu faço em casa, é uma campanha que eu faço com o povo lá da congregação. Eu estou 100% convencido de que não é para criança. Nós encontramos lá em Gênesis a sugestão da formação da família para o varão. O varão é uma palavra que a Bíblia usa para expressar a ideia de um homem maduro. Claro. Um homem que pode responder por si, que não tem mais dependência dos seus pais. A outra palavra que faz referência à criança ou ao adolescente é mancebo, né? O cara já pode estar até com sua fisiologia formada, mas como ele não pode responder ainda, não tem condições de sustentar uma casa, ele é tratado na Bíblia como mancebo. Então, casamento, relacionamento íntimo é coisa para varão, coisa para quem já tem a sua maturidade e a sua independência alcançada, não para crianças. Crianças, de fato, não namoram, nem crianças, na minha opinião, nem adolescentes. Essa é uma coisa que a gente tem que poupar os nossos filhos de se expor a esse perigo. Ouvinte dizendo, olha, meu nome é tal, eu moro na Pavuna e as crianças estão erotizadas. Exatamente. Sim. No sábado, a minha filha, que tem 24 anos, chegou em casa estarrecida com uma conversa que ela ouviu uma lanchonete. Estavam lá a tia e 3 sobrinhas entre 7 e 9 anos de idade. Deus. E elas xingavam uma outra menina que estava, entre aspas, dando em cima, fecha aspas, aí, do namorado de uma delas, e que ela viu até foto de nudes no celular do namorado. E elas falavam coisas de baixíssimo calão e a tia participava da conversa. Não, participava. Ainda conversava mais. Inserida na conversa. Eu acho que essa situação que acontece com as crianças, eu sou mãe de uma criança de 9, tenho de 12, eu tenho todas as idades, 13 anos também. Então eu vejo que, de alguma forma, a sociedade quer trazer uma criança menor a esse erotismo. Então, a gente precisa, como pais, né, como pastores, mas principalmente como pais, prestar atenção da influência que a pessoa está recebendo, que aquela criança está recebendo, através da televisão, através daquilo que ela lê. Então, você precisa prestar atenção no que o seu filho está adquirindo e ver qual é o tipo de reação que ele tem. Se você está prestando atenção, você vai ver que a atitude de todos os jovens dentro de uma sala, de uma escola que você não pode eliminar, é da influência de namorar. A partir dos 9 anos tem que ter uma namorada. Então, 10 anos também é uma coisa normal na escola. Então, você tem que ministrar os seus filhos para entender, para que eles possam ter a idade que eles têm que ter. E não trazê-los a... Porque tem mães que falam assim, vou sair com a namoradinha deles. Ainda influencia, incentivo, vamos sair com a namoradinha deles. Tem quantos anos? Tem 7. Bom, 7 anos você está fazendo isso, imagina quando ele chegar aos 10, né? E sabe o que acontece também, pastora? Alguns pais dizem assim, poxa, eu fiz. Quando eu estava nessa idade eu fiz e tal, ninguém me reprimiu, ninguém tentou me proibir disso. Só que foi errado, cara. Você sabe que foi errado, você sabe as consequências. Eu perguntei a uma pessoa o que de proveito ele teve das muitas namoradas com que ele namorou ao longo da vida, dentro da igreja. Ele falou, nenhum, pelo contrário, já troquei de igreja 5 vezes, porque todo lugar que eu chego encontro uma ex-namorada e a minha mulher me faz sair daquela igreja. Então é uma situação complicada. Todo lugar que ele vai? Todo lugar. Já teve muita namorada. Então, muito namorador. Agora, eu queria ressaltar um outro aspecto. Alguns sociólogos apontam para um fenômeno que está afetando muito o desenvolvimento das pessoas, especialmente adolescentes, que chama-se infância suprimida. Isso. O que vem a ser a infância suprimida é essa queima de etapas, é esse apressar do processo em que a criança chega aos 6, 7 anos, quando deveria estar na metade do período, normalmente, do tempo biológico para a infância, que vai terminar ali por volta dos 11, 12 anos, para começar a adolescência. Então, por 6, 7 anos, ele já está vivendo as questões que seriam vividas 5, 6, 7 anos depois. E aí, esse gargalo, essa falta que faz viver toda a infância na sua plenitude, repercute mais tarde num outro fenômeno que também é um grande problema nas famílias, que é a adolescência prolongada. E aí você chega a famílias com rapazes e moças de 25, de 28, de 30 anos que ainda não saíram da adolescência. Não viveram a infância e transformam a adolescência num período interminável da vida.
A coisa é tão complexa que um ouvinte diz, olha, crianças não namoram, mas no Brasil querem dar o direito de trocar de sexo e liberar o direito de provar coisas novas e processar os pais que evitarem isso. Então, de fato, a gente vive no mundo todo, né? Enfim, mas algumas coisas que são complexas e aqueles que se posicionarem de forma contrária são logo taxados, rotulados de conservadores, quadrados e antiquados. Os ouvintes estão também opinando aqui, pelo menos até agora, a maioria contrária à questão do beijinho. Um ouvinte diz que tem pai e mãe que beija e ainda publica foto, né? Uma coisa que pode dar uma zebra no futuro, enfim, mas são os relatos dos nossos ouvintes aqui. Sobre esse aspecto que envolve o que chamam naturalmente de selinho, né? Que é aquele beijinho que encosta os lábios, e pais fazem isso com seus filhos, pai com filha, mãe com filho, não sei se o pai faz com filho. Faz, não sei se faz, homem faz com homem? Faz. Já vi várias vezes. Eu não tenho esse hábito, na minha família nós não tivemos esse hábito. Se não faz pai com filho, é porque tem alguma coisa, né? Porque se não tivesse nada, faria, né? Não é um negócio esquisito? Eu acho que a questão é cultural. Não se observa muito essa postura hoje na maioria das famílias, mas isso existe. Eu acredito no Brasil, eu acredito que o resgate de valores, como o pastor Gilson falou, não se queimar a etapa é muito importante, porque nós estamos sendo doutrinados, na prática é isso, por uma televisão, por um grupo político ideológico que tenta colocar uma cultura chamada queer, desconstrução de valores sociais, sexuais, agora com uma pitada bem apimentada da chamada ideologia de gênero, que tem desconstruído a questão sexual tanto da criança quanto do adolescente. Nós estamos passando por um bombardeio dentro dos colégios, dentro dos ditos educadores que estão deixando de ensinar matemática, português, inglês, para ensinar valores aos nossos filhos. E aí vem essa questão da disforia de gênero, que é a questão da troca de sexo de uma criança que não sabe, que está com a sua idade emocional em formação, e nós estamos diante de um grande problema. E daí esse programa acho que é muito importante para informar a população. Olha, que ouvinte dizendo, olha, eu tenho 3 filhas, todas elas são casadas hoje, nunca tiveram problemas algum por eu dar bicotas nelas. Bicotinha, é isso? Bicota? Que fique bem claro, só eu as beijava. Eu sempre dizia, só pode dar beijinho na mamãe. Papai não. Até porque meu marido veio de uma educação muito rígida. Ele nunca as beijou, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. É cultural, né? A gente falou que é cultural. É a questão de cultural. Agora, por que ela pode e o marido não pode? Se é pai do mesmo pai, né, que criou. Na verdade, eu, na minha visão pessoal, uma questão pessoal, eu não faria. Eu tenho uma filha que hoje tem 11 anos. Quando ela era pequenininha, né, a gente, aquela coisa de pai, de querer abraçar, querer beijar, a gente se vê até impelido a fazer isso. Até a questão também de você, às vezes, transmitir uma bactéria num beijinho numa criança. E me segurei muito conversando com a minha esposa para que isso não acontecesse. Por quê? Eu não acho que é saudável, é uma área do lábio que você desperta na criança e pode gerar aí outros beijos. Tem que explicar, minha filha, papai pode beijar, mas o coleguinha não pode. Então eu digo logo, a sua boca não é feita para beijar. Então guarda isso. E ela vai na questão da educação, vai aprendendo, a gente vai gerando isso e é mais saudável. Pelo menos assim penso. Ouvinte dizendo, meu filho tem 15 anos, ele fala que não dá para arrumar namorada porque ele não tem trabalho, que a mesada dele só dá para o sorvete dele. O sujeito pão duro também. Como um picolé, né? É mais barato, mas enfim, fica firme aí. Pela minha sogra, diz aqui uma querida ouvinte, pela minha sogra, o meu filho namoraria desde os 10 anos para mostrar que é homem. Ser homem é ser obediente ao Senhor. Ele tem 18 anos, faz faculdade, ainda não namora. Só vai namorar quando trabalhar, diz aqui uma querida ouvinte, brava essa ouvinte, mas tá aqui, ó, outro ouvinte dizendo, ó, meus filhos são bênção. Houve um dia em que fui a uma loja e depois que meu filho viu o preço da geladeira e dos móveis, só pensa em estudar. Antes ele só pensava em namorar. Lindo, JR. Hoje ele tem 21 anos, trabalha e estuda, entendeu? A minha filha é a mesma coisa. Caiu a ficha. Né? Tá todo mundo aí, é só levar aqui pelo exemplo para ver o preço da geladeira, né? E dos móveis. O negócio não tá fácil para ninguém, minha gente. Agora,
beijar esse selinho, o que vocês pensam aí? Eu concordo aqui com o pastor Zenóbio. No mínimo é desnecessário, no mínimo, mas eu acho que não ajuda. Eu acho que você está abrindo uma porta. É importante que os pais transmitam aos filhos e criem junto com os filhos um ambiente de afeto, um ambiente de carinho, de companheirismo. Mas existem algumas formas de expressar o afeto que, como o pastor Jean já disse, são desnecessárias. Eu acho que há limites e eu acho que o beijinho, o selinho é extrapolar um pouco. São opiniões dos nossos queridos debatedores. A você que acompanha a gente aqui na nossa 93 FM, muitas crianças estão pulando as etapas. Era hora de pular de rodinha, olha aí. Olha aí, ó. Já cantou? Já dançou? Pulou aí? Amarelinha, pastor Gilton, fala pra mim. O que é uma amarelinha? Conhece a amarelinha, não? Conheço a amarelinha. Como é que é a amarelinha? Teria que desenhar, né, JR? Não, descreva, é rádio, vai lá, descreva. Exatamente, tem aqueles primeiro quadrado, depois dois, depois o céu, né? Então vai pulando de um lado para outro até chegar. Mamãe Pocinho, quantos passos? Passo de elefante. Tinha tudo isso. Passo do elefante? Tem. Não sei o que é isso, não. Tem sim. Depende passo da do região. elefante? Na região, eu sou de Minas e Espírito Santo, né? Na minha região era um pouco diferente. Eu nem me lembro como é que era. Mas ia pulando de um pé só, exatamente, até chegar no céu. E joga pedrinha aí, você tinha que pegar pedrinha. Exatamente. Essa é a amarelinha. Pique bandeira, pastor Jean Marcos, como é que é? Pique bandeira era pra bater um no outro, né? Bater no outro? Lá no Nordeste é assim, pique bandeira. Meu Deus. Escolhi um ponto pra ser a bandeira. E quem não chegasse lá podia apanhar. Quem não chegasse lá apanhava? É assim, só pastora? Apanhar, é assim, pastora? Eu brinquei de pique bandeira. Ficava de boa aí. Sabia disso não? Pelo amor de Deus, olha aí, criançada. É tempo de brincar, criançada. Tem tanta brincadeira boa, papai, mamãe. Segura a onda. Você vai ter vida, o menino vai ter a vida inteira pra namorar. Entendeu? Não precisa estimular, não, porque você já vem com autoestímulo e tá todo mundo estimulando o tempo inteiro. É pai e mãe que tem que dar uma controlada nessa história, senão o bicho pega. Pegou o Thiago, Tiago, cadê o Thiago? Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O Extra publicou uma matéria sobre Paola Campos, o Extra Online. A menina tem 27 anos, ela saiu de uma escola municipal na zona rural de Japeri, na Baixada, e se formou no mestrado em uma das mais importantes universidades do mundo, a Sorbonne, onde em Paris. E para chegar lá, ela percorreu um caminho em que a persistência, o foco nos estudos e o estímulo da família foram seus grandes aliados. Hoje ela trabalha numa multinacional da capital francesa. Foi um longo e difícil caminho de Paola até o seu sonho. O quanto você é persistente para alcançar sonhos e projetos? Você já deixou para trás algo que era muito importante porque acabou perdendo foco e a demora do tempo fez suas forças acabarem? Por outro lado, você conhece histórias de pessoas que, por serem focadas e estimuladas, venceram circunstâncias contrárias e hoje venceram? Que pensa você, querido ouvinte? Eu quero ouvir também a opinião dos nossos queridos debatedores. É um exemplo, né? Essa história, eu não tinha lido nada sobre isso, vi aqui, mas é um exemplo e merece admiração e respeito. É uma pessoa vencedora, não é? E a gente entende que as vitórias que nós alcançamos na vida, elas são precedidas de esforço, de empenho, de dedicação, de abnegação. Você tem que abrir mão de várias coisas e realmente o foco é estar com os olhos fitos naquele ponto onde devemos ou queremos chegar. Isso inclusive vale para a vida cristã, JR. O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar com os olhos voltados para o nosso Senhor, nosso Senhor Jesus, né? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Então, essa é a questão central, mirar para onde queremos ir e lutar para chegar até lá. Ela também deixa uma mensagem, né? Porque como a gente começou aqui no intervalo, sobre o primeiro tema,
O brasileiro tem a mania de transferir a responsabilidade, de culpar as pessoas pelos seus fracassos. E o comportamento padrão que a gente vê na sociedade brasileira é as pessoas justificando a sua miséria, a sua condição de derrota, pondo a culpa no governo, pondo a culpa na família, pondo a culpa nos vizinhos, que ninguém me ajuda, ninguém me fez por mim, se vitimizando. E nós estamos diante do testemunho de uma jovem que tinha tudo para dar errado, socialmente falando, né? Mas aí, uma vencedora, um exemplo para a sociedade brasileira. Eu fico feliz de conhecer esse testemunho e aproveito para chamar a atenção dos nossos ouvintes para isso, né? Em vez de tentar responsabilizar os outros pelo seu fracasso, aproveite aí o exemplo da Paola e se esforce, batalhe, lute pelo seu sonho, ele vai acontecer. Ouvinte dizendo, eu era focada demais em engenharia química e por isso fechei os olhos para tudo que estava ao meu redor, e quando eu parei para ouvir a voz de Deus, ele me mostrou que o melhor dele para minha vida estava na área de ciências contábeis, diz aqui a nossa querida ouvinte, ou seja, focada por um lado, mas sem perceber a orientação de Deus segundo ela, né? Sim. Eu acho que é muito importante você, primeiro, nunca deixar de sonhar, nunca deixar de buscar a Deus, qual é a vontade dele para sua vida. E à medida que você busque por isso, você tem que entender que não vai ser fácil você alcançar vitórias. Na verdade, muitas vezes você vai parecer que você está sempre, principalmente pessoas que estudam, né, estudam muito, elas precisam abrir mão de muitas coisas. Então, eu acho que se você está buscando um ideal, buscando um sonho, não desista, faça uma estratégia com Deus, busque a vontade de Deus, e acho que esse exemplo dela mostra isso, uma pessoa decidida, focada, que não, certamente deve ter aberto mão de muitas coisas para a idade dela, mas tenho certeza que a vitória veio com muita alegria pela dedicação e apreço que ela teve para os sonhos que ela estava. Ouvinte contando, o irmão da igreja foi exemplo. Lembro que nós íamos para o retiro, ele levava os livros para estudar, casado, com filhos, e hoje ele é auditor da Receita. Uau. Demorou 5 anos, mas ele conseguiu, conta a nossa querida ouvinte, reconhecendo mais um exemplo dentro de casa, da própria igreja. JR, eu acho que o exemplo dela e tantos outros que a gente vai colher através da rádio são muito importantes, porque evidenciam a questão da disciplina. Primeiro, acreditamos que somos um projeto original em Deus. Todos nós nascemos com um projeto de Deus para as nossas vidas. Quando nós conseguimos alinhar e entender a vontade de Deus naquilo que Deus coloca no nosso coração, na área profissional, na área familiar, e aí é o processo individual de cada um. Se nós olharmos os personagens bíblicos, todos eles tiveram os processos da sua vida. Se nós pegarmos José era um improvável, um jovem que foi abandonado pelos seus irmãos, jogado no poço, traído pela família, tinha todas as crises, todos os bullies podiam ter ódio, e aquele homem, ele passa a ser escravo, é o melhor escravo, é fiel a Deus, temente, ele vê tantos, até o ponto de chegar a ser o homem mais importante daquela época, que nós vemos hoje uma falência nos valores, e vemos que quando você é fiel nos seus princípios com Deus, com a disciplina, durante o teu processo, você vai chegar lá, independente do limite, porque Deus, ele é ilimitado na sua vida. Nós limitamos Deus porque nós, muitas vezes, quebramos os processos nossos, por conta da incredulidade, perdeu o foco, como você mesmo colocou aí, uma ouvinte que estava fazendo um curso, na verdade, o plano de Deus para a vida dela era um outro. Aqui ouvinte que é de Japeri, está contando que a mãe dessa jovem, ela era merendeira e depois ela fez normal e fez concurso para professora, conta aqui a nossa ouvinte. Só para acrescentar, JR, que a trajetória, mesmo de quem tem toda essa luta, não é uma trajetória sempre ascendente, sem nenhum problema. Muitas vezes são vários os problemas e muitos os obstáculos a serem vencidos, mas é preciso persistir. Os desafios, né? Os desafios de um sonho é você nunca parar, porque as coisas não estão como você gostaria que estivesse. É a batalha na mente, né? A nossa maior derrota, às vezes, nós perdemos na nossa própria mente. Achamos que não somos capazes e aí desistimos, nos distraímos. No meio do caminho. Mas quando você coloca a sua mente fortalecida no objetivo, crendo que você vai chegar lá pelo seu esforço, com a bênção do Senhor, exatamente, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, vamos chegar lá. Outro ouvinte dizendo, minha família veio do Morro São Carlos há 50 anos. Um dos meus irmãos hoje é coronel reformado da aeronáutica, é piloto aviador, outro é PM reformado, são tranquilos, sabe, nascidos
e fortalecidos e seguimos a vida adiante. Os meus pais eram analfabetos. Conta que uma de nossas queridas ouvintes, a que eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Muita gente lida com a dificuldade e a luta, né? Que aparece como um obstáculo no momento intransponível. No momento é aquilo que a pessoa olha e diz, olha, não tem jeito não. Teve jeito para A, para B, para C. Quantas são as histórias de pessoas que nasceram com uma condição de vida difícil, complexa, mas conseguiram dar a volta? E outro ouvinte dizendo, porque muitos têm condições e não aproveitam, hein? Por que gente que tem várias oportunidades chega a não aproveitar nenhuma delas? Eu acho que é isso, JR, eu ia falar justamente isso. Tem o outro lado também da moeda, que são os jovens que têm uma casa, que tem tudo confortável, está na melhor escola, tem todas as coisas e não sabem aproveitar aquilo e muito menos dar valor àquilo. Então, muitas vezes, a facilidade para uma pessoa gera nela uma conformidade ou muitas vezes ela não reconhece que aquilo é algo especial. Então, muitas vezes pode prejudicar o sonho daquela pessoa, justamente porque ela não tem vontade de lutar por nada. Você vê jovens que não querem lutar por nada. Verdade. Eu li há muitos anos atrás uma estatística de que 67% dos filhos de milionários desperdiçam a fortuna dos seus pais e gastam 10 anos depois que herdam ela. Exatamente. Então, é muito alto o percentual, né? Gente que não soube dar valor, não conquistou nada. Eu acho que os pais, nesse ponto da juventude, têm um papel fundamental. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com uma pessoa específica, um auxiliar de pedreiro, ia fazer uma obra lá na igreja, conversando, e aí, rapaz, você não está estudando, parou? Ah, eu parei no primeiro ano. Mas parou porque eu não tinha vontade, não quis. Mas por que você não volta a estudar? Um jovem de 19, 18 anos. E aí eu cheguei para ele e falei, rapaz, volta a estudar, é importante, depende de você querer ou não, é como um remédio. Não é gostoso, mas vai fazer bem para a tua saúde, seja emocional, profissional, e às vezes falta um empurrãozinho. Por quê? Por causa das suas escolhas. A sua escolha, jovem, que você faz errado, vai repercutir pro resto da sua vida. E depois não adianta botar a culpa em Deus ou no diabo. Ouvinte dizendo, quando eu era adolescente, eu queria muito me formar em educação física, mas os anos se passaram, eu não fiz nada, apenas tenho um ensino médio. Me arrependo muito de não ter corrido atrás do meu sonho. Nunca é tarde, JR, nunca é tarde. Ele pode ainda, mesmo que não seja para ser um atleta, ele pode aprender a educação física para ser um professor. Ou para saber, né? É muito importante a pessoa estudar, aprender, conhecer já é muito não bom, parar. Né? É isso que acontece. Às vezes você fica tão frustrado por você não ter alcançado aquilo e essa frustração vai caminhando com você ao longo de muitos anos. Então se posicione para você alcançar novas coisas. Talvez não aquelas que você queria, mas as novas que Deus está te mostrando agora. Porque às vezes a pessoa também vive perturbada porque não aproveitou a oportunidade no passado e perde a de hoje. Exatamente. Porque todo dia é dia de oportunidade. Pode não ser exatamente aquela. Eu queria ter a festa dos meus 15 anos que fosse no salão tal. 15 anos passou, Eu falo 60. Entendeu? Quer dizer, não dá para fazer a dos 15, mas dá para fazer os dos 60. Enfim, de alguma forma as coisas podem ser evoluídas, não pode ficar presa nessa história. Parabéns a essa menina que honra aqui o nosso estado, mas ela não é a única. Hoje ela está em Paris, enfim, tem tantos outros que estão vivendo um sonho que pode, diante do sonho dela ou da realização dela, parecer uma coisa menor, mas para cada um de nós é um desafio, uma oportunidade. E a gente aprende na conversa, na presença de Deus, e as batalhas são muito grandes, mas nós não vamos desistir. Pela graça de Deus, tem muita coisa boa a ser vivida na presença dele, e exatamente por esses motivos e tantos outros que nós não vamos abrir mão. Nós somos daqueles que perseveram, nós não desistimos. Não desista, a vitória Deus vai garantir. Te cercarem, não temas, elas vão cair. Em nome de Jesus, pode cessar a vitória. Deus vai garantir. Deus vai garantir. Se as muralhas te cercarem, não temas, elas vão cair. Guerreando contra o inimigo, na batalha contra todo mal. Comandando vai à nossa frente, Jesus Cristo, nosso general. Com certeza a vitória certa Deus garante, vamos conseguir. Se a guerra tem que ser travada, sou de Cristo, não vou desistir. Não desista,
Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Chegamos ao final de mais uma super edição do nosso Debate 93, minha gente. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas estaremos de volta. Quero agradecer aqui a presença do pastor Gia Max. Obrigado, JR, uma honra estar aqui. Quero mandar um grande abraço, um beijão pro povo lá da Ilha do Governador e também da Assembleia de Deus, Afonso Viseu. Vai ter um grande congresso de mulheres a partir do sábado agora. Eu sei que vai ser uma bênção. Pastora Virgínia Estevão, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, pela possibilidade de estar aqui participando, a todos os ouvintes, aos membros da mesa e também ao pessoal da Igreja Semente de Fogo, tanto de Botafogo quanto do Recreio. Maravilha, muito obrigado ao pastor Zenóbio Fonseca, um abraço, Zenóbio. Um abraço, JR, eu queria deixar aqui um abraço especial para o meu amigo Guilherme Costa, pastor, está sempre aqui no debate da 93, e também o pastor Luciano Teixeira, comunidade Eclésia, lá no Curubandê, com a sua audiência máxima aqui na Rádio 93. Obrigado, gente. Pastor Gilton de Medeiros, um abraço. Um abraço, JR, um abraço ouvintes da 93. Quero deixar um abraço lá para o povo da Igreja Batista Jardim Santíssimo e também para a equipe do Jornal Novas, que está também ligadinha na 93. E um abraço para a irmã Lucinda, que hoje faz 85 anos. Um abraço, minha irmã, Deus abençoe e conserve sua vida. Parabéns, parabéns, Deus abençoe. Pastor Zenóbio vai orar conosco, querido. Vamos apresentar esses temas todos diante de Deus. Vamos orar pelos nossos amados ouvintes. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, para que sejam curados em nome de Jesus. Para aqueles que precisam de consolo, conforto da parte do Espírito Santo, que recebam nesta hora. Por aqueles que estão numa luta muito grande, precisam de direção, de sabedoria que vem do alto. Por você, ouvinte, por você, nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença agora, Pai, e queremos abençoar todas aquelas pessoas que estão nesse momento nos hospitais, em casas, enlutados, com problemas de saúde. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que dá a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós queremos nesta hora, no nome santo e poderoso de Jesus, abençoar as famílias. Aquele que teve uma perda, um luto na sua casa e às vezes perdeu a direção, não sabe o que fazer, não sabe como conduzir a sua vida. Nesta hora que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração, na sua alma, na sua casa e lhe dê paz, lhe dê alegria. Eu quero falar com você que está no cárcere agora, sem esperança, você que pode estar achando que não tem mais solução para a tua vida. Eu quero dizer que Jesus é a tua paz, que nesta hora o Espírito Santo de Deus possa tocar na sua vida, na sua mente, e você entender que você é especial para Deus, você é único e o Espírito do Senhor toca na sua vida agora. Há esperança em Jesus, porque a graça, o amor de Deus seja sobre a sua vida nesse momento. Nós acreditamos e cremos que o nosso Deus é vivo e Ele toca na sua vida agora. Sinta-se tocado, sinta-se amado, porque há esperança em Jesus, autor e consumador da nossa fé, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoamos a sua vida agora. Sinta-se amado de Deus. Amém. Que Deus te